quer saber, eu sempre pergunto desde o começo, né? É. Por que, delegada? Como que chegou a isso? Era uma vontade? Caiu de paraquedas? Como que aconteceu? Não foi de paraquedas. Eu falo assim que é uma história muito comprida, na Mas tem realidade. tempo. Bem, eu fiz direito na FADAP, em Tupã. Na época da região só existia direito lá, e daqui da região mais próxima, em Tupã e Presidente Prudente. Então era muito comum saírem ônibus aqui de Panorama, Paulicéia, e sair pegando todo mundo para levar até lá. E lá na faculdade, na época, a Polícia Civil, ela promovia simpósios de atualização jurídica. Então, toda vez que surgiu alguma lei, alguma coisa nova, ela fazia esses simpósios, convidavam os alunos da faculdade, o público em geral, e eu ia, estudante de direito. E essa atualização jurídica, ela era dada por um delegado de polícia. E quando eu chegava lá e via aqueles delegados, e via uma delegada ali no meio também, a doutora Thelma Tulin, na época, hoje já aposentada, eu ficava fascinada com aqueles profissionais ali. E assim foi indo pela faculdade, eles foram me cativando, na realidade, porque foram vários simpósios. E eles sempre foram delegados assim, muito acessíveis, muito abertos, né? Então, já te cativa, né? Já te pega por aí. E aí me formei, me tornei advogada, fui advogada. Tem que exercer durante um tempo, né? Não, na minha época não precisaria. Hoje em dia exige, né? Eu tenho uns amigos que são delegados, eles tiveram que exercer durante um tempinho para então prestar o concurso. Mas na minha época ainda não se exigia. E eu gostava muito na faculdade da matéria Direito Penal e Processo Penal. Sempre gostei muito dessas duas matérias. E quando eu fui advogar, eu pegava, além da parte de direito civil, família, contratos, mas eu acabava pegando a assistência judiciária da parte criminal, porque eu gostava da matéria. Sim. Só que aí eu fui ficando meio chateada, porque eu queria estar do outro lado. Eu não queria estar ali para defender. Tudo bem, você defende quem necessita de defesa. No processo penal e no inquérito policial, nós sempre investigamos para trazer a realidade dos fatos. Mas ali, naquele contexto, eu era advogada a defender a outra parte. E eu queria estar do outro lado, porque eu também vi o trabalho do delegado de polícia no inquérito, né? Quando chegava isso, e havia a denúncia, né? Se tornava um processo, e eu passei a querer estar do outro lado. E aí veio Luciana, queria ser delegada de polícia. E as minhas amigas mais próximas sabiam da minha vontade. E elas já me chamavam de Luciana Delegada. Era Luciana Delegada. Legal. E assim foi. Prestei alguns concursos. Isso prestando um concurso e atuando como advogada. 5 anos eu advoguei. E engraçado, quando eu advogava, eu atuei na Comissão da Mulher Advogada lá. Então eu já tinha esse viés na defesa das mulheres, né? E depois, quando você fala lá, é em Tupã? Lá em Tupã, que eu advoguei lá. Ah, tá. Mas você sempre foi daqui de Dracena? Eu nasci aqui, na realidade, né? Tá. Mas eu falo assim, meus pais moravam em Junqueirópolis, o parto foi aqui. Mas a gente veio pra cá, eu tinha uns 4 anos, fiquei aqui até uns 8 anos, aproximadamente. Fui embora pra Tupã. E depois de lá, de Tupã, eu só saí na minha aprovação pro concurso de delegado de polícia, já quando eu tinha os meus 27 anos, em 2001, no caso. Nossa, novinha já estava exercendo. Já. Mas assim, foi sofrido. Nossa. Porque na minha época, eu falo assim que eu era estudante raiz mesmo. Hoje em dia, quando uma pessoa ela se propõe a estudar para um concurso, ela tem vários meios, vamos dizer assim, né, para se alcançar o objetivo. Ela tem um curso online, né? Tem mais ferramentas. Tem mais ferramentas. Antes era só presencial. Era só presencial, era Bauru ou São Paulo. Caramba. Então, só quem tinha mesmo recurso para isso. Caso contrário, era só comprando aqueles livros gigantescos. E dava até desespero na hora de começar a estudar, né? Para você percorrer a matéria de um edital e sentar. E ficar ali várias horas sentadas mesmo. Tem que ralar muito, né? Ralar muito. Eu lembro que eu falava assim, paciência, persistência e disciplina. Né? Acho que para tudo, né? Para tudo, para tudo. Eu sou católica,
E eu lembro que eu ia à igreja, à missa na época, e eu falava assim, meu Deus, paciência, persistência, disciplina. Paciência, persistência, disciplina. E aí vai. Aí vai a primeira oral que eu fiz, eu não consegui, fiquei muito nervosa. Não é justificativa também, Sim. né? Era toda uma situação. E era muito engraçado. Era um pouco pior do que estar aqui hoje, nervosa como eu estou. Fica tranquilo que se eu faço, qualquer um faz, tá? Relaxa. Você chegava lá no auditório, a banca, você sorteia os pontos, você senta numa mesa com os livros, um microfone e atrás uma plateia, só que a plateia, no caso, você nem tá vendo as 30, 40 mil pessoas que tá assistindo. Não. E aí a mão tinha que ficar grudadinha, assim, porque se você precisasse levantar para abrir um livro, abrir o Código Penal, sei lá, no artigo número tal, a mão levantava, tremendo. Pra ninguém perceber. Pra ninguém perceber, tava tremendo. E aí, o primeiro oral que eu fiz, eu não consegui a aprovação e foi muito triste pra mim, né? Porque, assim, são anos estudando e tal, aí você vai até o finalzinho, porque a gente tem que fazer uma prova escrita, uma prova oral, uma prova de escrita de testes, né? Depois, uma escrita dissertativa e, no final, a oral. E fora as outras vezes que você tem que ficar indo lá, levando títulos, etc. Entendi. E tal. Aí, na segunda vez, eu consegui. Porque, assim, também não é assim, nossa, não consegui dessa vez. O outro mês eu tento. Não, às vezes demora, saiu. É no outro ano, um outro concurso, que pode ser no próximo ano, daqui ou daqui 2 anos, 2, 3, sei lá. né? E, assim, lembro que eu chorei muito nessa vez que eu não consegui. Chorei. Mas aí, no outro dia... E fazia já quanto tempo que você estava estudando? Uns 4 anos já. Entendi. Então, logo que você passou, no outro ano já teve de novo. Sim, naquela época tinha muito concurso. Ai, que maravilha. Né? Não é como hoje, já mais espaçado, eram vários. E aí, no outro dia, eu tive que, enxugar lágrima e continuar estudando de novo, sabe? Né? Persistência mesmo. Aí deu certo. Que é mais difícil, né? Não é mais difícil retomar? Falar assim, Sim, mas embora você meio que pega... fazer a história do limão, uma limonada. Sim. Ver os seus erros que você pode melhorar. E perseguir, né? E acho que na segunda é um pouco mais tranquilo. Você já passou por aquilo. Muitas coisas são familiares. Você já viu como foi aquilo. E é difícil, então tem que se preparar mesmo, emocional, estudar muito. E quando eu passei, muito legal, não tinha internet. Internet, olha só como eu sou velha! A internet não era acessível para todo mundo, mas o meu primo, o Marcos Diniz, que mora aqui em Dracena hoje, na época eu morava lá em Tupã, ele tinha uma lanchonete e eu sabia que ia sair naquela madrugada o resultado do concurso. Aí eu falei assim, à noite, quando você terminar, de madrugada já os trabalhos, você pega e olha pra mim. Se eu passar, você liga e me avisa. Ele ligou de madrugada. Ai, meu Deus do céu. Eu não dormi o resto da noite. Fui lá no quarto do meu pai e da minha mãe e falei, ai, mãe, passei. Que bacana. Aí amanhã, aí volta. E assim foi. E depois foi a posse, em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. E aí eu lembro que subi naquela rampa, eu, meu pai, minha mãe, meu marido. Na época era meu namorado ainda. E eu me sentia, assim, a pessoa, mais importante, mais realizada desse mundo. Essa sensação de que você conquistou, sabe? Dever cumprido, né? Você estava ali estudando por um bom tempo, né? Foi muito bom. E não pode desistir, porque você vê que tem pessoas assim, você ainda passou com 4 para 5 anos estudando, né? Sim. Tem gente que vai bem mais longe. Tem gente que vai bem mais. E você sabe o que era mais legal, assim, que eu falo, depois que eu fui aprovada e antes de tomar a posse, que você fica ali aquele período, né, esperando e tal, as pessoas, alguns conhecidos iam na minha casa, oi, Luciana, e aí, como é que você fez, né? Você meio que incentivou. Você vira referência também, referência. Né? O que eu posso fazer também para... Como que eu estudo? Que livro que eu estudo? Como que eu faço também para conseguir? Nossa, foi muito legal você se tornar referência de outras pessoas. Porque tem muita gente nessa mesma pegada, né? De querer estudar, querer chegar onde você chegou e nem sempre é com 3, 4, 5, 6 anos. Ainda mais agora que a gente tá nessa espaçada entre os concursos, né? Isso, demora mais.